Em Gênesis capítulo 18, a Bíblia relata que Abraão recebe a visita de 3 homens e, ao perceber que eram especiais, correu até eles e se prostrou. Os recebeu em sua tenda e os tratou da melhor forma possível, o que nos ensina a prática da hospitalidade, pois muitas vezes receberemos a visita de anjos sem saber. Eles reafirmaram a promessa e disseram que em 1 ano Sara iria engravidar. E ao escutar isso, ela sorriu no seu interior, por ser já idosa e desprovida de prazer. Porém, para Deus nada é impossível. Então partiram para Sodoma e Gomorra, a fim de cumprir o juízo de Deus. Abraão ficou intercedendo por aquela cidade, mas não havia ali sequer 10 justos. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade.